Boa tarde. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a organização do evento. É um prazer estar participando desse encontro internacional. Esse trabalho é um trabalho feito com coautoria, como a professora Marisa citou. E os coautores são eu, Joane, o professor Jean-Pierre Angenot, da Universidade Federal de Rondônia, e o professor doutor Nindonga Mifua, da Universidade Agostinho Neto. O nosso tema é a classificação tipológica do Pala, uma língua angolana que ficou esquecida pela bantuística até 2010. O presente trabalho pretende mostrar uma pesquisa preliminar em relação à descrição da língua Ipala, um falar banto de Angola não documentada, falada no centro da província do Kwanza Sul. A língua Ipala, geograficamente, pertence à Zona H, embora não tenha sido, até 2009, registrada nas classificações das línguas banto. Portanto, pretende-se mostrar que, na verdade, essa língua encontra-se na intersecção das regiões Kimbundufone e Umbundufone, situada abaixo do Libolo e do Songo, em contato imediato com algumas línguas da Zona K, como, por exemplo, o Luimbi. Ocorre uma grande problemática acerca dessa língua, que é o fato, justamente, de não se ter precisão da localização, da classificação, na verdade, tipológica dessa língua Ipala. Aí fica o seguinte questionamento: será que o Ipala é uma variante dialetal assaz distante da língua quimbundo, pertenceria, nesse caso, à Zona H26, ou será que o Ipala é uma língua autônoma dentro do grupo quimbundo, ou, por que não, do grupo umbundo? Ou ainda, será que se trata de um falar híbrido de transição entre as duas zonas tipológicas H e R? Objetivos gerais: fazer um estudo construtivo do Ipala com o quimbundo e o umbundo, tanto no que tange ao domínio lexical, através da teoria da glotocronologia e léxico-estatística, como ao da morfologia e de um sistema tonal caracterizado por funções sintáticas. E segundo objetivo, verificar se essa língua Ipala é uma variante do quimbundo ou se são línguas distintas que apresentam entre si semelhanças lexicais. Alguns nomes alternativos para a língua Ipala. A língua Ipala é também chamada Pala, sem a presença do prefixo de classe, prefixo nominal de classe, Kibala, ou ainda Kibala Ningoia. Os falantes nativos, que têm a língua Ipala como língua materna, eles utilizam o termo Ipala, ao passo que o termo Kibala resulta, na verdade, de uma adaptação à fonologia do quimbundo. No Ipala, o prefixo de classe nominal é I. E já no quimbundo, esse prefixo é Ki, ou seja, houve uma redução desse prefixo. Isso é uma característica normal na maioria das línguas africanas. A oclusiva bilabial sonora ban é ausente no inventário fonético fonológico da língua Ipala. Por isso, eles utilizam a surda pan. Alguns veem como uma sonorização ou uma dessonorização, depende do ponto de vista da pessoa. O termo ningoia é um termo pejorativo umbundo, cuja designação tem a conotação de selvagem, bárbaros. Ou seja, Ipala, para os falantes utilizam o termo Ipala, os falantes do quimbundo utilizam o termo Kibala e os falantes do umbundo utilizam o termo Ngoia.
quem decide como se chama a língua são os falantes, então nós vamos utilizar aqui o termo Ipala, com a presença do prefixo de classe. Localização. A língua Pala localiza-se no nordeste da província de Angola, do Kwanza Sul, vizinha no norte com o Libolo e Kisongo, no leste com o Luimbe e no oeste e sul com o Umbundo. Nós vamos mostrar o mapa para ficar um pouco mais precisa essa localização geográfica. É uma língua falada por cerca de 100 mil pessoas, muitas delas vivendo hoje num bairro de Angola chamado Iraque. As principais localidades da região onde se fala Ipala são as regiões da Kibala, que se fala o dialeto Kibala, as regiões do Ebo, que se fala o dialeto Epo, Iacucungo, Assango, Cabela, Condé, Quilenda e Muzende. Nós temos aí o mapa de Angola, que mostra a divisão linguística das línguas de Angola, a divisão por zonas. Nós temos a zona H, a zona K e a zona R. E a seta mostra mais precisamente onde é que fica a localização geográfica da língua Kibala, como está na região Quimbundo, geograficamente, então o termo está se utilizando o termo Kibala. Mas, se vocês observarem na parte das línguas que fazem parte da zona H, a classificação do grupo é imprecisa, inclusive está até com ponto de interrogação. Nós temos um segundo mapa que mostra, mais uma vez, o grupo Quimbundo, o grupo Umbundo, e, no meio, tem o grupo da zona K, que poderia ser a zona de intersecção entre os dois grupos, H e R. E temos um terceiro mapa, que é a classificação do CIO. Ele faz a classificação etnolinguística de Angola. Ele classifica as línguas por números. E o interessante, o curioso, é que, dentro dessa classificação, não tem o Ipala, nem com o nome Pala, nem com o nome Kibala, nem com o nome Ningoia. Tá? Ou seja, essa língua, dentro dessa classificação, ele não fez nenhuma referência. Não se pode falar em zona linguística sem falar do pioneiro, do pioneiro em trabalhar a classificação genética e tipológica das línguas africanas. E esse pioneiro foi Malcolm Guthrie, que, em 1957, fez uma classificação tipológica das línguas africanas. E, para fazer essa classificação, ele utilizou alguns critérios estruturais, como os critérios gramaticais e os critérios fonológicos e fonotáticos. Esses critérios gramaticais seriam as estruturas internas, seriam, na verdade, a presença de prefixos nas línguas africanas. Ele fez o estudo e observou que as línguas africanas, principalmente as bantus, são línguas prefixais, no sentido em que o prefixo funciona como um mecanismo de concordância. Ou seja, por exemplo, se o prefixo nominal for de classe 7, os outros prefixos, obrigatoriamente, vão ter que concordar com ele. Tá? E as estruturas fonológicas e fonotáticas seriam justamente os agrupamentos de fonemas e os tons nessas línguas. Ele observou que as línguas africanas são línguas tonais, no sentido em que o tom funciona como um diferenciador morfológico e semântico, capaz de diferenciar dos vocábulos. Assim, ele classificou as línguas africanas, as línguas bantu, em 16 zonas linguísticas, levando em consideração as semelhanças e as características dessas línguas entre si. Nós temos aí o mapa da classificação tipológica do Guthrie, revista pelo Museu de Tervuren, que o Guthrie não havia classificado, ele não tinha visto a zona J, mas o Museu de Tervuren depois refez essa classificação e acrescentou a zona J. E nós temos mais um mapa que mostra as zonas vizinhas, H, K e R. E, mais uma vez, o Ipala, Kibala ou Ningoia não está presente nessa classificação aqui.
Essa língua Ipala ela nunca foi mencionada em nenhum dos repertórios das línguas bantus, ou seja, os autores, os linguistas mais renomados, em nenhum momento citou na classificação, seja ela genética ou tipológica, a língua Ipala. Nem sobre o nome Ipala, nem sobre o nome Kibala e nem sobre o nome Ningoia. Somente em algumas publicações angolanas ou portuguesas que se encontra o termo Kibala, mas ela é geralmente utilizada como uma variante do quimbundo. E como essa classificação do Ipala não é evidente, nós vamos tentar mostrar, através do aspecto tonal, que, na verdade, essa língua, por ela ficar perto de outras línguas vizinhas, ela tem algumas características de outras línguas. E talvez seja por isso que não tem, tipologicamente, não se saiba tipologicamente qual seria a classificação dessa língua Ipala. Os dados analisados eles resultam de uma pesquisa de campo feita pelo Dr. Jean-Pierre Angenot, em 2009, juntamente com uma equipe de pesquisadores e doutorandos brasileiros. As fontes do Ipala foram coletadas pelo professor Jean-Pierre Angenot e pela professora Geralda de Lima Angenot. A percepção tonal foi realizada pelo professor Daniel Mutombo, e essa confirmação vocálica da língua foi feita pela doutora Geralda de Lima Angenot, por meio do programa acústico Speech Analyze. Pode passar. Os dados do quimbundo foram coletados dos trabalhos do professor Vatomene Kukanda, que trabalhou alguns aspectos referentes ao quimbundo lato e stricto sensu. E os dados do umbundo foram os dados trabalhados pelo linguista Schadeberg, que trabalhou alguns casos tonais do umbundo, e depois o professor Jean-Pierre fez uma reinterpretação dos dados do Schadeberg, porque ele, como nós vamos mostrar posteriormente, ele não fez a comparação, ele não preveu a presença, por exemplo, do alongamento compensatório em algumas vogais. Então, o professor Jean-Pierre refez e reinterpretou os dados do Schadeberg. Antes de mostrarmos os dados, é interessante entender como é que seria a estrutura do nome na maioria das línguas bantu. O nome é geralmente formado por um pré-radical e um tema separados por um limite morfológico, indicado convencionalmente por esse símbolo, que quer dizer limite de morfema. Nós temos aí a estrutura subjacente do nome nas línguas bantu. As partes que estão entre parênteses é o que é opcional, que pode ter ou não na estrutura do nome, mas as outras partes que não estão entre parênteses são obrigatórias, como, por exemplo, os prefixos no caso, tema, radical e vogal temática. Alguns casos tonais. Agora, nas três línguas, observa-se mudanças tonais vinculadas a diferentes funções dos substantivos, que são chamadas casos tonais. As principais funções que determinam casos tonais são as posições predicativo, sujeito e objeto. Nós vamos mostrar como é que dentro dessa estrutura, os casos tonais, e que, dependendo da posição, da função sintática do substantivo, esse tom vai mudar. Por exemplo, nós temos aqui um quadro que mostra, quando o caso é predicativo, no Ipala nós temos um tom alto flutuante, no quimbundo esse tom alto ele é ausente, e no umbundo nós temos também um tom alto flutuante. Temos no 2 a ausência do pré-prefixo, que seria o aumento, e no quimbundo nós também temos a ausência desse pré-prefixo, ao passo que no umbundo nós temos esse pré-prefixo que tem um tom alto. Quando o caso é sujeito, nós temos um tom baixo no Ipala, temos um tom alto no quimbundo e temos um tom baixo no umbundo. No caso 2, do pré-prefixo aumento, nos três casos, nas três línguas, no Ipala, no quimbundo e no umbundo, nós temos a presença desses prefixos com o tom alto. E quando o caso é objeto, nós temos tom baixo no Ipala, tom baixo no quimbundo e tom alto no umbundo. Tá. Resumindo, nesse aspecto da estrutura nominal, o Ipala ele tem mais semelhanças na questão do tom com o umbundo do que com o quimbundo.
Algumas regras comparativas tonais. Agora que nós vamos ver as regras. Por exemplo, quando o caso for predicativo, nós fizemos, a análise foi feita levando em consideração quando a função é predicativa, quando a função é de sujeito e quando a função é de objeto. Aqui nós vamos apresentar somente o caso predicativo, porque o tempo é muito pouco. Quando o caso é predicativo, por exemplo, segundo Angenor, no IPALA, ocorre um espraiamento autoprogressivo. Seria o quê? O tom flutuante, ele influencia, ele modifica o tom do prefixo. Desculpa. Ou seja, no IPALA ocorre a associação desse tom flutuante, o espraiamento. Pode passar. No quimbundo, esse espraiamento autoprogressivo não existe, é ausente. E já no umbundo, que seria as regras, a comparação, como o Schandenberg fez essa pesquisa e o Jean-Pierre reinterpretou, o que ocorreu, ele, por exemplo, a questão do espraiamento progressivo alto, o Schandenberg diz que ocorre esse espraiamento, ao passo que o professor Angenor especifica que só ocorre esse espraiamento quando tem os dois prefixos, o secundário e o primário. Ou seja, aqui já entrou em divergências, talvez pelo fato do professor Jean-Pierre ter, na verdade, reanalisado os dados, o que talvez o Schandenberg não previu. Quando o caso for de sujeito, agora é a questão da estrutura subjacente e a estrutura de superfície. Essa estrutura subjacente seria a estrutura fonológica e a estrutura de superfície seria a estrutura fonética. Nós temos aí, por exemplo, no primeiro exemplo, no radical, o tom é baixo, e na estrutura de superfície é baixo, e na estrutura subjacente também. Quando o caso é sujeito no quimbundo, por exemplo, nós temos na estrutura de superfície, nós temos dois tons altos no radical, e já na estrutura subjacente nós temos um tom baixo e um tom alto. No umbundo, nós temos, por exemplo, dois tons altos na estrutura de superfície e um tom alto baixo na estrutura subjacente. Pode passar. E agora nós temos o exemplo do alongamento compensatório, que foi encontrado na língua Ipala e não foi encontrado na língua quimbundo. Por exemplo, no primeiro exemplo, tem um alongamento do prefixo. Tá? Já no umbundo, esse alongamento ocorre no radical e não no prefixo. Temos alguns léxicos híbridos aí, por exemplo, léxicos que têm características do grupo quimbundo. Temos também os léxicos que têm características do grupo umbundo. E, por fim, nós temos os léxicos que são diferentes tanto do quimbundo quanto do umbundo. Tá? Ou seja, isso é para mostrar que esses léxicos híbridos mostram que tem horas que a língua Ipala tem característica com o quimbundo e tem horas que essa língua Ipala tem características com o umbundo. Não dá para citar todos os casos, mas dá para vocês observarem e olharem. Considerações finais. Acreditamos que esse artigo tenha contribuído não somente no que se refere ao aspecto antropológico da língua Ipala, mas também no seu aspecto linguístico e social. Em relação às análises, percebe-se que, mesmo sendo uma análise preliminar comparativa entre a língua Ipala e as línguas quimbundo e umbundo, já é possível notar com clareza que essa problemática acerca dessa língua é algo que ainda precisa ser revisto, levando em consideração as línguas de outras zonas vizinhas, para que somente depois possamos definir qual seria a zona específica da língua, levando em consideração o fato de que, mesmo pertencendo a uma determinada zona, essa língua pode perfeitamente, devido ao contato linguístico, ter características na sua estrutura interna de outras línguas geograficamente próximas de suas zonas linguísticas. Ou seja, resumindo tudo, não podemos afirmar tipologicamente qual que é o grupo, que grupo pertence à língua Ipala. Obrigada.
Com base nos dados obtidos através da pesquisa de campo realizada em Angola, em 2009 e 2010, propomos fazer uma análise preliminar dos aspectos da fonologia e da morfologia songo, língua banto de Angola, ainda não documentada, classificada por Geoffrey H24, pertencente à vasta família banto e, portanto, à macrofamília Benue-Congo e, portanto, do filo Níger-Congo. E representa uma área geográfica maior, sendo que ela se encontra na República dos Camarões até o Oceano Índico e ao norte da floresta equatorial até a África do Sul. A classificação tipológica das línguas bantus em zonas linguísticas deve-se ao Geoffrey. Como mostra o primeiro mapa, as línguas bantus, né? É a fonte do Museu Real da África Central, esse mapa. O segundo mapa já mostra a classificação feita por Geoffrey e Marro ele fez a colocação da outra zona linguística, zona J, mas eu coloquei em destaque aí o país Angola, no continente africano, visto que a língua que a gente está a descrever pertence a Angola. Em destaque aí, fica dentro, no país Angola, fica a zona H, K e R. E a língua que eu estou a descrever faz parte da zona linguística H. De acordo com as classificações de Geoffrey, Grimes, Bastin, Copes e Marro, a zona tipológica H é composta por 4 grupos de línguas banto aparentadas: Kikongo, H10, Kibundo, H20, Iaka, H30 e Ungana, H40. Vamos ficar com o grupo H20, onde compreende as línguas Kibundo, Kisama, Libolo e Songo, que estou apresentando os primeiros dados aqui. E sendo que só o Kibundo foi objeto de algumas descrições até o momento. A localização geográfica e etnolinguística das línguas do grupo H20 corresponde a uma área extensa de Angola. A língua Songo, portanto, chamada por seus estudiosos também Songo, Kisongo, Sungo, é falada aproximadamente por 50 mil habitantes, segundo Grimes, 96. A área ocupada pelos povos Basson concentra nos municípios da província de Malange, Angola. São os municípios de Quirima, Luquembo, Cabundicatembo. Como podemos ver no mapa, as línguas banto de Angola, né? A classificação aí que pertence às zonas linguísticas H, nessa parte rosa, essa outra parte K e na parte R, da zona linguística R. Nós vamos concentrar na zona linguística H, onde tem a língua Songo, H24. No segundo mapa aparece a província de Malange, com a distribuição etnolinguística. No fundo do mapa tem uma parte grande do Kibundo, e logo abaixo ali do Kibundo tem o Songo. Em volta do Songo tem os Ganguelas, os Lundas, enfim, as línguas que estão circunvizinhas do Songo, né? Os conhecimentos linguísticos sobre a África e a importância científica. A linguística africana é uma contribuição na elaboração de princípios e de teorias na linguística geral e na tipologia. Entre os traços interessantes das línguas africanas, como os cliques, as estruturas negativas, as classes nominais, a harmonia vocálica, o tom. Este último é um componente fonológico primordial nas línguas banto. Este trabalho de pesquisa em linguística descritiva, como já falei anteriormente, faz parte da tese doutoral em andamento e está inserido num projeto maior de cooperação internacional de pós-graduação e pesquisa, apoiado pela Agência Brasileira de Cooperação de Itamaraty e foi implementado pelos bantuístas, integrado à Universidade Federal de Rondônia, da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, e do Museu Real da África Central, em Tévero, Bélgica. Programa que almeja descrever e comparar as línguas pouco ou ainda não documentadas. A equipe está sendo coordenada pelos bantuístas Jean-Pierre Agenot, da Universidade Federal de Rondônia, Jacques Maniaqui,
do Museu Real da África Central, e Dr. Valtomênico Canda, da Universidade Agostinho Neto de Luanda, Angola. A descrição fonológica. Os dados coletados para o trabalho basearam-se no conhecimento do informante principal, Fernando Jovetti, na tradução de uma lista lexical contextualizada. Durante 2010, nós estivemos em Angola, passamos o ano de 2010 em Angola fazendo a pesquisa de campo. As palavras e frases traduzidas em Songo foram transcritas foneticamente utilizando-se o alfabeto fonético internacional. A descrição fonológica e morfológica seguiu os princípios básicos para a identificação de fonemas, formas nominais e verbais. Na transcrição dos exemplos, trata-se de uma transcrição fonológica mais próxima da convenção ortográfica africana. Na transcrição dos tons, o diacrítico do acento grave representa o tom baixo e do acento agudo, o tom alto. Para a distinção dos sons imperceptíveis ao ouvido, utilizamos o programa Pride para uma análise mais acurada dos dados. A partir do corpus estudado, foram depreendidos os seguintes segmentos sonoros, apresentados nos seguintes quadros. Aí nós temos os quadros todos os sons vocálicos da língua Songo. Nós temos as vogais fechadas, anterior I, posterior U, as vogais semifechadas, anterior E e posterior O, e as semivogais semiabertas, E, O, e a vogal aberta. No plano fonológico dessas vogais, advém um caráter distintivo, que deixa observar a partir dos pares mínimos. Aí nós observamos vários pares mínimos, né? Aí das vogais, e contextualizando, né? Depois nós viemos para os sons semivocálicos. Também fizemos as atestações dos sons semivocálicos, com os exemplos abaixo: ímbua, cachorro; ímbia, panela; curva, gastar; curria, amadurecer. Isso para que essa atestação, isso faz parte para atestar que realmente esses sons são fonéticos, são fonemas. Quando temos os fonemas vocálicos e semivocálicos, podemos nortear os traços distintivos pertinentes. Assim, podemos traçar um triângulo vocálico da seguinte língua. Os fonemas vocálicos, a língua tem 5 vogais. Os fonemas semivocálicos têm os mesmos sons palatais e anterior, e o labial e posterior, o A. Estes mesmos mostram que as semivogais I e o A correspondem reciprocamente às vogais I e U, do primeiro grau de abertura fechado. Nesse quadro mostra aí todo o inventário dos sons consonânticos na língua Songo, onde nós temos todas as oclusivas aí, orais, prenasalizadas, as prenasalizadas labializadas, as aspiradas, as palatalizadas, as labializadas. Nós temos também as nasais, todos os sons nasais, né? Tanto orais como labializada. Nós temos também todos os sons fricativos, tanto oral, palatalizada, prenasalizada e labializada. Temos também o som africado. Continuando, aí os sons laterais, oral, palatalizada e labializada. E temos também a aproximante. Aqui atesta todos esses sons. Após examinar todos esses contextos dos sons, constatamos que na língua Songo tem o seguinte quadro de fonemas consonantais. Aqui já são os fonemas da língua. Nesse quadro apresenta todos os fonemas consonantais da língua. Então, a língua Songo tem 5 vogais e 31 consoantes, distribuídas: 5 vogais breves, I, U, E, O, A, 12 consoantes orais, 3 consoantes aspiradas, 10 consoantes pré-nasalizadas, 2 consoantes aproximantes, 1 consoante líquida e 4 consoantes nasais. Morfologia da língua Songo. Estudo dos prefixos. A língua Songo possui 18 classes de prefixos nominais,
foram atestados. Estes são conhecidos como prefixos primários ou inerente e prefixo autônomo, que indica, às vezes, uma intenção no compartilhamento do significado. Assim, conduzirá ao significado do substantivo e dos demais componentes dentro de um enunciado, fazendo a concordância das palavras, das quais elas se complementam. Portanto, esses tipos de prefixos possuem uma função notadamente gramatical. Exemplo das classes de prefixos nominais em songo. Aí nós temos as classes com os prefixos nominais e os exemplos, né? A continuação. O que significa prefixo inerente ou primário? Significa que este não tem sentido determinado, senão uma função gramatical. A função de agregar-se a um tema substantival para formar um substantivo de tal ou qualquer classe. Como, por exemplo, aí do primeiro exemplo, que é criança, o prefixo inerente, mona, e no plural, vana. E já no segundo exemplo, já colocando o prefixo de classe 12 e 13, muda o sentido semanticamente de uma criança para uma criancinha. Já chama-se prefixo autônomo. Temos o segundo exemplo aí, o prefixo autônomo. Tem seu sentido próprio, infere para modificar semanticamente. Passamos agora os exemplos dos prefixos com seus respectivos domínios semânticos. A classe 1, na língua songo, este prefixo é utilizado para designar os seres humanos, como temos aí nos exemplos. Também é colocado também um prefixo de zero, né? Esta classe com prefixo zero é considerada secundária, utilizado normalmente para designar graus de parentesco, como mostra nos exemplos. Temos também o prefixo de classe 2, bar, utilizado geralmente para fazer o plural da classe 1 e 1A, como mostra o exemplo. Temos a classe 3, mu. Esta classe abrange um domínio semântico muito vasto, compreendendo nomes de plantas, objetos, partes do corpo. O prefixo da classe 4, mi. Esta classe faz plural, geralmente com a classe 3, como mostra o exemplo. A classe 5, assim como a classe 3, este prefixo nominal possui um domínio semântico amplo e variado, como mostra aí o exemplo, né? Pedra, espécie de peixe. O prefixo 6 funciona como plural da classe 5 e bem como a classe 14. Este nominal da classe 6 funciona também como monoclássico e designa também nome de líquidos, como vemos nos exemplos. A classe 7 é bastante diversificada em seu sentido. Às vezes será utilizada para indicar os objetos e termos pejorativos. A classe 8, nominal, funciona como plural das classes 7. Também para coisas líquidas e animais. A classe 9 é a classe utilizada para os animais, bem como coisas inanimadas. O prefixo da classe 10 é utilizada para designar o plural da classe 9. A classe 11 aparece em poucas palavras lexicais, em songo, pode designar coisas abstratas, animal, espécie de semente. A classe 12 tem uma diversidade ao seu domínio semântico. Pode marcar o diminutivo, designar animais, entre outras coisas. A classe 13 corresponde ao plural da classe 12 e a alguns nomes de coisa abstrata. A classe 14, esse nominal é utilizado para indicar coisas abstratas, entre outras coisas, como vemos no exemplo. Classe 15 é a classe dos nomes verbais e marca o infinitivo. A classe 16, 17 e 18 são os locativos. Aqui nós fizemos os agrupamentos das classes, singular e plural, contextualizado, né? Que já foi falado anteriormente. Alguns substantivos pertencem a uma classe e são chamados monoclássicos, como nós vemos em água e em saliva. Certo que da classe 6. Certos substantivos também pertencem a mais de uma ou duas classes, que são chamados de pluriclasses. Que o tema verbal ele modifica o seu sentido com o prefixo. O substantivo pluriclasse pode aparecer em mais de duas classes, com a conotação suplementar e com sentido diferente. Aqui nós vamos ver os estudos das formas nominais, os temas monossilábicos,
na predicativa, no complemento e no sujeito. Aqui os temas dissilábicos, temos também os temas trissilábicos e os temas polissilábicos. Em seguida, vem o estudo das formas verbais. Análise do verbo trabalhar na língua songo. Aqui nós temos o modo indicativo. O presente do indicativo traz a seguinte forma. Tem o substitutivo, ou seja, o pronome, o limite de morfema, o predicado verbal com o radical e o limitativo. A primeira pessoa do singular tem o prefixo verbal. As classes 1 e 2 têm um tom alto e a final é baixa. No passado remoto temos a seguinte fórmula. No futuro apresenta a fórmula também seguinte, como mostra nos exemplos aí. O presente, ele feito a tradução aí. No presente, no passado remoto e no futuro simples. Considerações finais. Esse trabalho descritivo sobre os aspectos da fonologia e da morfologia de uma língua banto de Angola tem a finalidade de enriquecer os acervos linguísticos e, essencialmente, contribuir significativamente para o registro da língua dos povos Songo, especialmente do município de Luquembo, da província de Malange, Angola. Os nativos sempre tiveram, através dos tempos, contato cada vez mais intenso com os povos não indígenas. Por isso, a necessidade iminente desses registros, evitando o desaparecimento da língua. Aqui foram os primeiros resultados obtidos até a descrição completa da língua. Cremos que a nossa contribuição para o estudo da língua foi significativa, mas como uma pesquisa é dificilmente finita, deixamos como perspectiva uma porta aberta para futuras descobertas. Aspectos da fonologia e morfologia do Luimbe, uma língua banto angolana ainda não documentada. Os autores, este que vos falo, Ziel, e meu orientador do doutorado, o professor Zavone Ntondo, do Instituto Superior de Ciências da Educação, em Luanda. Próximo. Então, aqui eu fazendo doutorado lá em Luanda, nosso programa é um programa fruto de um acordo entre o Museu Real da África Central da Bélgica, a Universidade Agostinho Neto e também a parceria da nossa UNI. Temos já um convênio para esse doutorado. Próximo. E o nosso doutor Zavone, que eu já fiz a apresentação. O Luimbe. O Luimbe é uma língua tonal, como a maioria esmagadora da constelação de línguas bantus. Uns autores dizem que são 500, outros dizem que são 600. A gente não tem ainda uma descrição detalhadamente de todas as línguas, mesmo porque vários pesquisadores da área até se confundem nessa constelação banto, porque uns dizem que umas são dialeto, outros dizem que outras são línguas autônomas e assim sucessivamente. Mas a maioria concorda que é na casa aí das 600 línguas banto. A população de Luimbe, 43.900 falantes, segundo Grimes, 2000, onde fica na região central de Angola, às margens do rio Kwanza, província do Bié. Que língua que é a língua da zona K, 12A? Os nomes alternativos, quem gosta de pesquisar a história, Xiluimbe, Luimbe, aí eu tenho Luimbe com W, Luimbe com U, Luimbe com E, Luimbe sem o W. Dialetos relacionados a essa língua, que se confundem também se complementam, Cangala, Buela e parte do subgrupo Ganguela. Classificação genealógica. Se a gente for partir para a classificação genealógica, essa língua gerou essa, que gerou essa, que gerou aquela, nós vamos ter o Luimbe no Níger-Congo, depois abaixo o Atlântico-Congo, Volta-Congo, Benin-Congo, Bantoide e Banto. E na classificação tipológica do Guefri, do grupo 12, subgrupo K12A. Então, o presente trabalho pretende contribuir para registrar as línguas africanas. E antes da gente falar das línguas, então a gente vai falar bem rapidamente de classificações tipológicas e genealógicas. Próximo. Então aí seria uma classificação genealógica. Essa língua gerou essa, que gerou aquela, que gerou aquela. E nós vamos ter lá as línguas banto lá no final da nossa árvore genealógica. Aí isso já seria a classificação das famílias, o mapa aí. Aí está o material encontrado na página interna da África de Turismo e a região banto. Aí você pega a família banto no sul do continente africano. É engraçado, embora pareça que não,
mas no meio, não vou dizer no meio acadêmico, mas no meio do dia a dia da vida cotidiana, o termo África é muito confundido assim. Fala África, pensa, é um país lá. Exemplo, eu estava em Angola, parentes meus ligando, e aí, você vai para a Copa do Mundo? Eu estava em Angola. Ei, vai para a Copa do Mundo? Vai para algum jogo? Não, pessoal, estou em Angola, ainda para chegar ainda. Para chegar ainda lá no país da Copa, são as 2h30 de voo, vai cruzar mais 2 países para chegar à África do Sul. Próximo. Aí nós temos a classificação do Greenberg, aí essa mancha maior aí na parte sul, sem ser aquele amarelo escuro, a nossa classificação do Banto, de acordo com o Greenberg 63. Próxima. Aí é o mapa tipológico de Geoffrey. Aí não dá para ver os países, mas a nossa língua está ali na zona K, do lado da R em Angola. Próximo. Aí vocês vão ver a zona K dentro dos países aí, com o mapa do marrom. Aí você vê a zona K, o tipo das línguas K, ali abrangendo Angola, a República Democrática do Congo, vocês podem achar algum mapa antigo, Zaire. Aí a Zâmbia, o Zimbábue quase nada, não pega, só uma partinha ali de Botsuana e Namíbia. Próximo. Então, nosso objetivo já foi falado. Em secundário, pretendemos contribuir com o registro dessa língua minoritária, determinando se trata de uma variante do Ganguela ou de uma língua autônoma. A seguir, o mapa 5 com a província do Bié, em destaque no centro de Angola, e o mapa 6 com as línguas de Angola, estando a área dos Luimba em destaque. Próximo. Aí nós temos o mapa político de Angola. Angola é dividida em províncias, tá? Muita gente fala que a capital de Angola é Luanda. Não, a Luanda seria o centro administrativo, político e financeiro de Angola, mas geralmente quando se fala de Luanda, você está falando da província de Luanda. É pequena e tem ali 9 municípios. Nós estávamos no município do Cacoaco, ou do Quilamba-Quiache, e meu informante no município do Cacoaco, na província de Malange. Então, os Luimbes estão localizados ali na província ali do Bié, a capital é Quito, e o meu informante ele vem do município do Quemba, e uma comuna seria uma vila, menor que seria a vila do Satinemuna. Próxima. Aí você tem, já viu esses mapas, uma amostra das línguas Banto no país Angola. Só uma pequena amostra ali. Eu marquei de vermelhinho Luim, bem no centro do país. Próximo. Então, evidências históricas justificativas, não vamos nos alongar. Geralmente, eu fiz um trabalho também com autoria com os colegas na ABEX do ano passado. Eu não estava na ABEX porque eu estava em Angola, em Salvador, na Bahia. E geralmente se tem muita confusão. Quando fala da herança banto do Brasil, muita gente pode pensar ligeiramente que, quando vê lá no dicionário, que palavra? Vem do Kikongo, vem do Kibundo, vem do Umbundo. E nós fizemos um trabalho anterior que não é bem isso, porque como é uma grande família banto, e ali a zona K, a H e a R, várias palavras que são atribuídas apressadamente às 3 línguas mais famosas da costa angolana, não só elas trouxeram heranças para o nosso português. As palavras ginga, que foi falada aqui, ginga, samba, e várias outras palavras, praticamente centenas e centenas de palavras que tem no vocabulário da língua portuguesa, elas saíram não só da região litorânea de Angola, mas também do centro do país, da onde os negros eram capturados, né, para servirem de mão de obra barata aqui no nosso querido Brasil. Então, para a realização desse artigo, a gente selecionou uma família falante do Luimba e do Bié. Eles estavam, para minha sorte, eles estavam na capital, a família do seu Jorge, e 2 filhos, o Bento, de 37, e o Marculino, de 25, que foram os sujeitos da minha pesquisa. Quem dominava assim, mais a língua, é claro, né, o informante mais velho, o senhor Jorge Indala. Mas quando eu tive alguma dúvida, quando o meu informante de 37 anos não foi muito seguro, eu recorri ao pai dele para a gente sanar essa dúvida. Então, todos os dados foram transcritos usando as fontes do alfabeto fonético internacional, que foram instaladas no computador, senão vocês não conseguiriam ler os próximos dados. Próxima. Então, os sons vocálicos. A gente ainda não está fazendo a descrição fina dos fonemas, vamos só descrever os sons depois, mas eu já posso adiantar que os sons vocálicos são aqueles 7 ali. O A
E, o A, E, o I, o E, o O, o U. As vogais, como já foi falado no anterior, as abertas, as fechadas, as semiabertas e a vogal aberta A. Fonologicamente temos só 5 vogais. A, E, I, O, U. Muitos linguistas, por comodidade, mesmo quando o fonema é a vogal aberta E, ainda tem nos seus trabalhos escrita aquela grafia fechada, da vogal semifechada, o E. Hoje, com toda a computação gráfica, não tem mais sentido você dizer que... grafar que essas... digamos, que essa língua tenha... colocar o... Vou falar do jeito que escreve. A, E, I, O, U. Tem regiões no Brasil que falam A, E, I, O, U, e regiões que falam A, E, I, O, U. Essas seriam as vogais do Luimbe, as abertas no lugar das semifechadas, ou semiabertas. Próxima. Só volta um pouquinho, desculpa. Ali os sons consonantais, né? Alguns esquisitos, talvez vocês nunca viram, né? Então, do ponto de vista fonético, a língua Luimbe e as línguas banto não são muito difíceis de se descrever. Porque geralmente tem as oclusivas, que tem praticamente o P, o B, o T. Tem as aspiradas, que tem no inglês ali o P, tem o T também aspirado, Q. Tem o X do português lá, xaxa, xixoxu, aquele S espichado ali na penúltima coluna. Do ponto de vista da nossa audição, não é muito difícil descrever o Luimbe. O difícil, quando a gente se aventura numa outra língua, uma outra modalidade, justamente é a tonalidade. Ao passo que a língua portuguesa é uma língua acentual, toda palavra a partir das dissilábicas tem uma sílaba tônica, e na língua portuguesa a maioria das palavras são paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. As línguas banto, a maioria delas são línguas tonais. Cada língua tem um tom, que pode ser um tom simples, tom alto, tom baixo, tom ascendente, um tom complexo, os complexos ascendente, descendente ou um tom médio. Próximo. Então, uma pequena amostra do léxico utilizado na pesquisa, nós temos 100 páginas um léxico de 100 páginas dessa aí, que está a primeira aí, que está o abacate. Ali tem a ortografia, como é que o falante estava escrevendo aí bangate, o falante estava falando bangate, está vendo de cara que é o empréstimo, e lá a transcrição fonética. E esses acentos aí, os acentos da crase e o acento agudo, são os tons altos e baixos. Próximo. Aí uma pequena amostra de termos em Luimbe. É muito difícil quando você, nas línguas banto, que tem a concordância por prefixos, geralmente em língua banto prefixal, geralmente não tem sentido você falar em masculino e feminino. Você fala pessoa, muito, várias pessoas, vá muito. Então não tem sentido numa língua de concordância por prefixo falar em sexo, gênero, masculino e feminino, porque a concordância, elas são quase sempre prefixais, pré-prefixais. Às vezes existe também aumento, tem línguas que têm um prefixo de ênfase, o aumento. E se você pegar o tema isolado, não vai adiantar. Geralmente, quando você quer saber o tema verbal, o nominal, você tem que procurar dessa maneira, até você descobrir mais ou menos, te dar algumas pistas do tema nominal e depois da concordância. Como é que ficaria os tons contextualizados? Em casa, você pede casas, uma casa grande, umas casas grandes, aí, em posição de sujeito, duas casas com numeral. Em posição de objeto, vejo uma casa grande, vejo duas casas grandes. Em segundo complemento, aquela casa é da minha avó, e assim sucessivamente. Dessa aí a gente não tem muito não, são umas 30 páginas mais ou menos. Próximo. Então, análise temática da língua Luimbe K12A. Então, como é que seria? Em posição isolada, nós temos os dois tons básicos, o tom alto e o tom baixo. Um tom descendente, a gente estava gravando com D, um tom médio, que foneticamente se trata de um tom ascendente, um tom ascendente realizado como médio. Isso de maneira perceptual, mas de maneira fonológica, é o que vai causar distinção entre uma palavra ou outra. Nós temos o tom alto, o tom baixo e o tom descendente. Alguns pares mínimos aqui que vai nos ajudar a completar aquele quadro de sons consonantais para saber se eles são
fonemas ou para saber se eles são alofones. Então, aqui se vocês podem tomar verem a curiosidade, vocês podem ver ali o 2, ali que está melhor, assoviar, que é um verbo, você está lá, cucumba. E você tem a palavra enfiar batata abaixo das brasas para assar. É a mesma palavra, olha o que está mudando ali, ó. No primeiro é cucumba, no segundo cucumba. A verdade, eu tive uma ajuda aqui, vou fazer até uma parte para mim mesmo, o professor Daniel Mutombo, congolês, um especialista em questão tonal, que me ajudou a decifrar esse enigma aqui, viu, que é super complicado para quem tem um ouvido educado numa língua materna acentual, como nós, brasileiros. Aí você pode ver que as palavras, a mesma grafia, você vai ver que está mudando só o quê? Só os tons lá. Podem olhar. Parece a mesma coisa, mas não é. O falante usa de uma maneira tão espontânea que ele jamais se confunde, porque ele só vai usar essas palavras de maneira contextualizada. Do mesmo jeito que um falante de português não se confunde com forma e forma. Eles usam inconscientemente e corretamente, é claro. Próxima. Então, substantivos com temas monossilábicos, se você tem ali o tema, você tem ali o prefixo mu, mas o tema é só o ti. Árvore, o singular é muti, e o plural, árvores, mite. Aí você tem ali cabeça, sempre que vocês olharem aqui nos dados dois pares, o primeiro é o singular e o segundo é o plural. Próximo. Substantivos com temas dissilábicos, olha lá, dissilábicos, ali o prefixo a gente não conta, a concordância do prefixo, o tema vai contar a partir do prefixo. Próximo. Substantivo com temas trissilábicos ou mais. Próximo. É ruim, né? Tá bom, então vamos lá. Para finalizar, só mais 3 regras. 3 regras que a gente pôde depreender daquele léxico de 100 páginas, mais umas 30, 40, 50 de frases, e mais um monte de verbo, conjugação de paradigmas verbais, então a gente depreendeu isso. Em posição isolada, quando os temas substantival tem um esquema tonal alto-baixo ou descendente-baixo, o prefixo nominal é baixo. Resumidamente, isso quer dizer, se você tem aquele tom, tá lá, ó, se ele é alto e baixo, ou se ele é descendente e baixo, aquela primeiro prefixo ele vai ser baixo. Se você tem a primeira sílaba ali, as dissilábicas ali, se elas são alta e baixa, ou descendente e baixa, o tom do prefixo será baixo. É isso que eu falei? Estou me confundindo nisso. Não, é alto. Não. Já está na segunda, viu? Segunda. É só 3, tá? Em posição isolada, quando a primeira sílaba do tema substantival dissilábico é baixa, o prefixo nominal é alto. Se você tem aí abóbora, ali depois do ti ali, você tem essa primeira sílaba, o pu lá, se ele é baixo, o prefixo, a primeiro ti vai ser alto. Próxima. Em posição isolada, quando o tema substantival tem esquema tonal descendente e baixo, o prefixo nominal é alto e o tom alto não coberto torna-se baixo. Ou seja, na tonalidade, o esquema tonal fica alto, baixo, baixo. Você pega ali barata. Você tem ali na primeira, no singular, você tem o descendente penzo. O que vai acontecer com esse descendente? Ele vai ficar baixo. O que vai acontecer com o último lá que estava alto, Zu? Ele vai ficar baixo. Considerações finais. Esse trabalho pretendeu e ainda pretende mostrar em linhas gerais o desenvolvimento do nosso trabalho de campo realizado em Angola no período de novembro de 2009 a novembro de 2010. A língua luimbe caracteriza-se por ser uma variante do grupo Ganguela. Mas só porque ela é variante do grupo Ganguela, ela não vai ser descrito. O meu orientador, o professor Zavoni, do INSED, ele só numa pequena olhada, ele já disse que tudo bem, no léxico não tem muita diferença, mas ele já notou diferenças significativas já no esquema tonal que só por si só justificariam uma descrição. Meu obrigado pela paciência.
Bom, o meu trabalho é o último da nossa equipe e eu queria agradecer mais uma vez a organização do evento e dizer à professora Marilza que nós estamos muito felizes, viu, em participar, mas, por outro lado, estamos tristes porque a mulherada comprou biquíni e ainda não pôde usar, né? Porque a chuva ainda não cessou. A gente está com esperança de até sexta-feira o sol aparecer para a gente. Bom, eu sou a professora Rosa Maria, da Universidade Federal de Rondônia. Também faço parte do grupo de doutorandos, né, desse programa que já foi citado aqui, num acordo trilateral entre a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Agostinho Neto de Luanda e o Museu Real da África Central de Tervuren, na Bélgica. Estou sendo orientada, e esse trabalho foi feito em coautoria pelo professor Jacques Maniaki, que é o meu atual orientador. Nós temos co-orientadores no Brasil também, porque nós passamos uma temporada no Brasil e outra na Bélgica ou na África, como os dois colegas aqui já foram, né? Bom, eu não vou me estender muito nos aspectos iniciais, porque os meus colegas já falaram bastante, tá? Na verdade, eu iria passear um pouquinho também sobre a África linguística, as línguas banto, mas eu vou me deter mais no terceiro ponto do meu trabalho. Só coloca no mapa aí para localizar. Isso, esse mapa está representando aí as megafamílias da África, classificadas tipológica ou geneticamente. Então, de azul aí está representando as afroasiáticas, né? O espaço de azul. O espaço amarelo, as nilo-saarianas, línguas nilo-saarianas. O vermelho e o laranja são as línguas Níger-Congo, mas o vermelho é classificado como Níger-Congo-A, pela proximidade com as línguas afroasiáticas. E o laranja é o Níger-Congo-B, onde está classificadas as nossas línguas de estudo, as línguas banto. O verde é o Khoisan e o rosa é a Austronésia, que são as línguas mais distantes. Na verdade, não são línguas banto, tá? E, bom, o Geoffrey já foi muito falado aqui, né, as zonas de classificação. Pode passar aí, Michela. Só para situar vocês, pode passar mais um pouquinho, mais. Aqui é o mapa das zonas, e ali embaixo tem a representação de como a gente chama as línguas da África, né, que a gente estuda. Para não dizer a língua falada em determinada região pelo povo tal, a gente fala K11, por exemplo. Todo mundo que estuda isso já sabe que se trata do Chokwe. Então, é só para situar o pessoal que não é da área. O pessoal aqui também já falou sobre línguas tonais, né? Eu também vou passar adiante com isso. Só dizer que o meu trabalho é uma parte da minha tese de doutorado, tá? Eu estou demonstrando para vocês um início. Eu estou há 1 ano pesquisando e não consta de tons os meus dados. Primeiro, porque o material que eu coleto não tem tons. E os que têm também estão meio que condenados, né? Porque o pessoal que pesquisa, como o Osiel falou, tem dificuldade em ouvir os tons, né? E a gente acaba que anota, está tudo anotadinho aqui o que tem tom, mas mais para frente, né, eu tenho que me aprofundar nisso para que o resultado da minha pesquisa mostre de verdade o tom e também outras características das línguas africanas que não estão documentadas corretamente nesses trabalhos. Mas o que me interessa são, na verdade, as palavras que eu vou coletar dentro do vocabulário religioso e de práticas, né, religiosas, e a gente não está muito preocupado, por enquanto, com o tom, porque a gente quer ver exatamente os dados que tem em materiais de antropólogos, de pessoas ligadas à religião, de pessoas ligadas à genética, à história, como vocês, né? Então, esses trabalhos nos interessam, porque, de vez em quando, a gente encontra um dado importante, né, dentro desses trabalhos para os estudos comparativos. Então, a região Congo-Angola, pode passar esses aí, está ali marcadinha de vermelho, né, mostrando a República Democrática do Congo, a República do Congo, Brazzaville, e Angola, que é o nosso foco inicial. Tá? Para a gente entender, buscando essas etimologias fiáveis, né, que hoje a gente tem uma dificuldade enorme nos dicionários brasileiros, por exemplo, a gente precisa conhecer as línguas profundamente, né? Ver a origem, a expansão, por onde passou, com quem se misturou.
E a gente, por isso, precisa participar de eventos como esse, de história, né? Para entender um pouquinho com vocês também, aprender sobre a história dos povos da África. Tá? Esse cluster que está mostrando aí as setinhas azuis é justamente o feixe de línguas de onde a gente está buscando as etimologias das zonas K, H, R, e também pode ser estendido à zona L, onde tem a maioria das palavras que nós costumamos chamar dos bantuísmos brasileiros, né? Porque foi daí, justamente dessa região, de onde vieram, né, a maioria dos escravos trazidos para o Brasil. Essas zonas linguísticas compartilham uma mesma estrutura linguística, com pequenas diferenças de quantidade de sons, ou tons, ou alguma coisa parecida. Apesar que, quando chegou aqui, na mistura também, o tom desapareceu, né? Essa área aí é chamada por Bonvini de procedência areal dos africanismos do português brasileiro. Pode passar esse mapa, Michelle, e ali, aquele primeiro mostrava os países, e aqui mostra as zonas do cluster, né? A zona H, R, K e o L. O L não está sendo bem dito pelos estudiosos, mas a gente tem, por exemplo, Giló, no português brasileiro, e nós atestamos numa língua da zona L, o Tilubá, Indilo. E para nós linguistas está muito claro que veio de lá, né? Também pode até ter vindo de outras línguas, mas Indilo e Giló estão muito próximos geneticamente. Pode passar, Michel. Pode passar esse mapa. Volta só um pouquinho. Esse mapa é o mapa do Reino do Congo Antigo, mas logo em seguida, pode passar, Michel, tem aí o mais atual, mostrando aí a zona Congo, do Congo-Kinshasa e no Congo-Brazzaville. Pode passar. Aí o mapa de Luanda, lá em cima, né, esse amarelo aliás, é Angola, e na fronteira lá, o marronzinho, são as duas repúblicas do Congo. Pode passar esse outro mapa, aí é o mapa das línguas de Angola. Pode passar. Aqui é só para vocês verem, só em Angola, as línguas que eu vou precisar estudar bastante, só de Angola, né? Das zonas H, K e R, por enquanto, né? Essas línguas da zona K, H e R, do domínio Congo-Angola, estão sendo estão sendo comparadas agora, mas mais para frente, né, pode ser que as minhas atestações de hoje melhorem mais para frente, porque eu vou conferir com vou comparar com outras línguas de outras zonas. Então, para esse trabalho, eu já vou apresentar propostas de reconstruções, mas pode ser que no próximo trabalho, ou no trabalho final, essas propostas estejam bem melhoradas, ou pode ser que eu volte atrás, né, em algumas afirmações. Nós estamos fazendo esse trabalho grande na África, para depois, né, de concluirmos o nosso doutorado, possivelmente, a gente consiga trabalhar mais aqui a etimologia dos bantuísmos brasileiros e, quem sabe, contribuir para os dicionaristas melhorarem essa etimologia, tá? Porque, como o professor Ziel já falou, a gente só encontra Quimbundo, Umbundo e Kikongo, né? Parece que só veio isso de lá. Mas dessas 600 línguas, aproximadamente, né, banto, a gente tem um pouquinho de cada aqui no Brasil, espalhados aí, né, de norte a sul. E essa região que eu estou trabalhando hoje é uma das principais, se não a doadora principal, de bantuísmos brasileiros. Esses grupos trabalhados têm poucas descrições, e os fatores cumulativos, vocês que são da história devem conhecer até muito melhor do que eu, a política integracionista de Portugal, que penalizava o uso das línguas autóctonas, a guerra, né, que acabou, se tratando de história, acabou ontem, né? E a língua colonial portuguesa, que era desconhecida dos bantuístas, né? A maioria falava inglês, e chegar lá era um pouco difícil. O francês também, né? Aí, pode passar, Michel. Aí é só para contextualizar a zona H, os países que formam a zona H, pode passando a zona K e a zona R. Bom, a importância da linguística comparativa para a história. A África é um continente principalmente de tradição oral. Então, uma grande parte da história africana, antes, né, da chegada dos primeiros europeus,
não é acessível com os métodos habituais. Então, a gente tem uma pequena dificuldade, ou se não uma grande dificuldade, né, para coletar alguns dados. Comparar as línguas de hoje permite aprender muito sobre a evolução delas e das culturas que elas representam. E nós, da linguística comparativa, nós nos associamos aos estudos da arqueologia, da genética, que eu já falei, e também da história, que nos permite compreender aí o nosso conhecimento sobre a África antiga. A linguística histórica comparativa estuda a etimologia das palavras. Nós explicamos a evolução dessas palavras de uma língua, remontando a um passado até unidades lexicais, pode passando aí, Michela, chamada etmos, de onde se faz derivar as formas modernas, como a gente vai passear um pouquinho daqui a pouco. A religião, né? Como eu vou trabalhar um vocabulário da religião, eu ainda preciso me aprofundar muito a respeito da religião africana. Mas o nosso trabalho ele vai ser vamos trabalhar a religião num senso geral. A gente não vai limitar as religiões importadas, apesar que, em alguns momentos, algumas palavras a gente vai precisar deixar como está, e nós vamos perceber claramente a influência do cristianismo. E, mesmo assim, a gente vai poder fazer uma comparação, porque em momentos diversos, né, ou em lugares diversos, o cristianismo foi chegando e foi se implantando ou se entremeando à religião africana, e as palavras também com eles, né, com a colônia, com os jesuítas, foram também se entrelaçando, né? Porque hoje a gente sabe que, apesar de a gente falar em sincretismo, o sincretismo, na verdade, é o que a gente pensa de dizer que a religião africana se esconde, por exemplo, no Brasil, dentro do catolicismo, né? Quando a gente chega num terreiro, a gente acredita que eles estão escondidos porque tem imagens de Jesus Cristo, imagens de Maria e outros santos católicos, né? Mas, na verdade, com a chegada dos portugueses no Congo, por exemplo, os africanos se viram na religião cristã, porque a gente fala em monoteísmo no cristianismo, mas eles apresentaram um Deus criador para os africanos, e eles também tinham apresentaram entidades inferiores, como os santos, a Virgem Maria, eles também tinham entidades inferiores, que eram quem levavam os pedidos, né, as oferendas, ou recebiam e recebem os nossos pedidos, os nossos desejos. Então, eles se viram, na verdade, na religião cristã. Então, a gente fala em sincretismo, e muita gente hoje teme, né, falar essa palavra, da forma como ela é pregada realmente no Brasil. Então, esse domínio da religião, que eu também ainda não tenho muito, porque os meus estudos são basicamente linguísticos, eu agora preciso realmente estudar a religião e a história da África, mais precisamente, para poder entender como foi que essas línguas mudaram tanto, ou, de repente, uma língua lá do Camarões se parece tanto com uma língua da África do Sul, né? A gente precisa entender o que foi que aconteceu dessa distância toda e a gente conseguir remontar um proto-banto, por exemplo. Esse domínio também vai permitir compreender outros domínios importantes, como a caça e a medicina, que, na verdade, a religião está influenciando todos os momentos, né, da vida dos africanos. A caça, por exemplo, de uma língua que eu já pesquisei bastante, eles têm amuletos especiais para a caça, né, e, de repente, se a caça estiver dando errado, eles também têm rituais para que dê certo, né? A fertilidade também é bastante trabalhada na religião. E é um campo que se mescla também com a medicina, e a gente não sabe realmente onde é que começa e onde termina cada uma, né? A religião e a medicina. Essas reconstruções do Banto foram feitas no Museu Real da África Central e foram melhoradas a partir de 1977 por André Coupé e Ivone Bastin, em 91 pelo Chadeberg, e 2009, a partir de 2009, o museu continua influenciando nessas reconstruções. Então, essas reconstruções é o que a gente faz na comparação das línguas, né? Vamos comparando, chega uma hora que a gente evidencia sons, né,
que se atestam mais em determinadas línguas, e a gente consegue reconstruir um proto, nesse caso, proto-banto, né? Uma protolíngua. Pode passar isso aí tudinho, Michel? E deixar lá nos nossos primeiros resultados, tá? A gente já tem uma contribuição para dar aqui e mostrar umas evoluções semânticas que aconteceram nas línguas. Na abordagem... Pode passar. Na abordagem onomasiológica, eu vou mostrar um exemplo de cada, porque o tempo não me permite mais, tá? A gente já está reconstruindo aqui a abordagem onomasiológica, parte das noções ou conceitos para determinar as formas linguísticas que correspondem a eles. Então, por exemplo, já tem aqui para a reconstrução pronta, teque ou teca. No quimbundo foi atestado quiteque e quiteca, para estátua, estatueta, ídolo. No quicongo tem inteca, quiteca, teque. No umbundo tem otiteca. Então, a gente tem aí já claramente, né, reflexos desse proto-banto. Mais um exemplo só, Michel? Nós temos ali para adivinho uma reconstrução gombo. Em quicongo a gente encontrou taingombo, que significa adivinhar. Tem alguma coisa aí antes do engombo, provavelmente para dizer que o verbo está no infinitivo, né? E no quicongo, enganga engombo, que significa adivinhador. Na língua luvala, engombo, que significa material do adivinhador, um cesto de encantos, um chifre. No umbundo, nós temos um gombo, que significa adivinho. Então, a partir da reconstrução, nós temos esses reflexos aí nessas línguas, que mostram, né, atestam que realmente essa reconstrução foi feita com bases sérias e que está atestando aí, a partir, né, das formas, um conceito comum. Vamos passar direto lá para a abordagem semasiológica. Só um pouquinho, antes desse, tá? A gente já tem uma proposta aí para correção da reconstrução atual, que nós temos no léxico reconstruído do Banto. Paca, a gente já tem aí, né, uma proposta para caca, né, que tem lá. Nós já estamos evidenciando outras palavras, né, que podem mudar aí nessa reconstrução que já está pronta, e provavelmente nos meus próximos estudos eu vou confirmar ou não, né, se realmente vai haver essa alteração nesse léxico reconstruído. Esse vínculo aí que está mostrando entre o infortúnio e o albino, né, o albino, em determinadas religiões, significa infortúnio, né? Se aparece um albino, o pessoal já fica com medo. Mas isso lá nas zonas que eu estou estudando, né? Agora, na zona LM, por exemplo, nós temos uma reconstrução Jabi, que significa que o albino é uma pessoa sortuda, né? Que se aparecer um albino, significa pessoa sortuda. Então, também aí mostrando que essas reconstruções nós estamos de acordo, né, a partir dos reflexos que nós encontramos, mas que mudam de sentido, e isso é interessante porque justamente é o caminho que essas línguas fazem na história, né? É o caminho que faz um povo que desce por um lado da África, o outro que desce por outro, e eles se encontram, né? E de repente tem uma mesma palavra significando coisas diferentes na sua religião ou em outra situação da sua vida. Na abordagem semasiológica, a gente parte das formas linguísticas para indicar as noções ou conceitos. Então, eu tenho aí o tema lele ou indede, que já tem dedé ali, existente no léxico reconstruído do Banto, significando tecido, né? Mas interessante é o tema indendé, que no léxico reconstruído significa pessoa branca. Uma reconstrução mais para a realidade africana relativamente recente esconde uma mudança de significação. Nós encontramos indendê, que significa, aliás, endelê, reconstruído indendê, né? Mas no umbundo nós encontramos ondelê, que significa diabo, espírito ou espírito, e indele, em quimbundo, que significa fantasma ou espírito. Então, a gente quer mostrar também nesse trabalho, e também vai ser mostrado na tese doutoral, a mudança de sentido que nós temos nas palavras, que já estão reconstruídas e, de repente, 200, 300 anos atrás, elas tiveram sentido e hoje elas têm outras nos vários reflexos que são as várias línguas banto existentes hoje. Bom, eu teria mais exemplos para mostrar, mas não tem mais tempo.
Eu quero dizer para vocês que essas raízes comuns das línguas dessas regiões, na área do vocabulário religioso, é o que a gente está mostrando nesse trabalho, mas que algumas ainda não foram reconstruídas. A gente vai mostrar essa reconstrução inicial, pelo menos a nível regional. E a comparação do vocabulário religioso das línguas da região Congo-Angola mostra mudanças de significado, que para nós é interessantíssimo, e também eu demonstro para vocês a necessidade de estender essa análise de todas as línguas bantus, né, na verdade, para todas as línguas bantu. Esse estudo inicial dessas 3 zonas necessita agora de uma comparação com todas as zonas linguísticas bantu. Primeiro, para a gente ver a distribuição real dos temas reconstruídos. Nós vamos mostrar em mapas futuramente onde é que realmente se falava de tal ou tal maneira. E afinar as reconstruções com mais indicações, por exemplo, o tom, que é a grande dificuldade, né? Esse é só o início de um trabalho, né, de um banco de dados que nós precisamos hoje, indispensável o estudo das transmissões e mutações religiosas na África bantu e da herança religiosa bantu no Brasil. E também queremos dizer que da importância dessas pesquisas com as línguas das diversas regiões do interior do continente africano, para que se possa chegar à verdadeira etimologia dos bantuísmos afro-brasileiros. E também para a gente poder entender, pelo menos até certo grau, grande parte das raízes linguísticas e culturais do povo brasileiro. Aqui eu mostro uma pequena parte, é uma bem pequena mesmo, das referências, né? E queria dizer para o professor, que acho que já foi, né? Joseph, acabou de sair, né? Que a gente trabalha com Vanzina, e foi uma alegria encontrar aqui um orientando dele, né? É muito bom para a gente. Então, muito obrigado, desculpem a demora, né? E a gente tem que lembrar que quem quer trabalhar com a história da África, né, vai não só lidar com a língua estrangeira, né, com outra língua, né, mas vai lidar com línguas, muitas vezes, como eles estão mesmo mostrando, não estudadas. Línguas que você não tem como aprender, né, se você não for lá e não, né, copiar, né, de ouvido, né, aprender o som, estudar fonética, né, e chegar a falar, né? Eu acho que muitas das pessoas que têm interesse de ir à África vão ter que passar pela linguística, né? Na antropologia, as pessoas já estão um pouco mais habituadas com isso, né? Quem, em algum momento, né, passou pela antropologia, né, teve que estudar linguística, né? Não é à toa que o Vanzina estudou linguística, né? E que o Vanzina, para nós, algumas vezes é assustador, né? Quem lê os livros do Vanzina, às vezes, se assusta. O próprio Miller, né, no trabalho dele, né, sobre política e parentesco também, né, avança nesse caminho. Então, eu acho que é uma vertente aí das ciências humanas que o africanista tem que enfrentar. Mesmo aqui no Brasil, a gente tem alguns desses casos. Nós temos vários registros escritos de línguas, né, dialetos, né, que são falados aqui, que são misturas de línguas do português com línguas africanas, né? Eu mesmo trabalho com uma língua que é chamada língua geral da Mina, né, que existia no Brasil no século XVIII, que é uma mistura de Mari com Fon e um pouquinho de Yorubá também, né, que está começando a ser estudada. Então, eu queria, assim, antes de abrir o debate, né, muito reforçar, né, a importância da aproximação, né, do historiador com esses estudos, né, da linguística. Então, posto isso, né, eu queria, né, abrir para a plateia, para as perguntas. Bom, eu queria, confesso que entendi muito pouco, né, mas eu queria fazer uma pergunta que diz respeito à metodologia adotada para a coleta das línguas, né? Se eu não me engano, acho que em todas as falas vocês falaram de um número muito pequeno de informantes, e quase todos em Luanda, se eu não estou enganado, né? Não fora de Luanda. E a minha pergunta é essa, quer dizer, se do ponto de vista metodológico, na recolha do material, tem influência, se existe pesquisa e trabalho sobre isso, né, na área da linguística, se o fato do informante, né, em número pequeno e fora do seu contexto, tem implicações para o estudo que vocês elaboram sobre linguística, tá bom?
Marcelo, é interessante a sua pergunta. Não deu tempo de passar em todos os slides. Angola saiu no colonialismo, séculos como muito mais do que o Brasil. Após a saída, após a independência, explodiu uma guerra civil. Explodiu a guerra civil, ali já foi falado muito bem aqui pelos historiadores, aqui, UNITA, MPLA. Angola realmente foi totalmente destruída. O que aconteceu? Angola era um país rural. Angola era um país rural com a população bem dividida em torno do território. O que aconteceu após a Guerra Civil, em 2002? Praticamente, hoje dados estimados, dos 12, 13 milhões de habitantes de Angola, hoje mais da metade vivem na pequena província de Luanda, em 9 municípios. Tem estudos lá da Universidade de Agostinho Neto, 6 milhões. Não? A gente teve lá um ano. Bom, a metodologia. Geralmente, os estudos linguísticos, eles seguem, praticamente, a gente segue o estruturalismo clássico. Seria o quê? Você seleciona um bom informante da língua. Não adianta você fazer uma pesquisa quantitativa, você tem que fazer uma qualitativa, determinar um sujeito bem falante da língua que ele é reconhecido no seu meio, e aí você coleta os seus dados. Então, a gente parte do estruturalismo clássico, Pike, Bromfield, e seria o quê? Seria esse método rigoroso. Você levanta todos os sons da língua, depois você faz a distribuição complementar, e aí você vê o que é alofone. Por exemplo, no português você pega o ti e o di, ele não muda. Tem gente que fala tia, tem gente que fala tia, tem gente que fala dia, tem gente que fala dia. Então, aí você vai fazer a distribuição complementar, separar o que é alofone, separar do que é fonema, e a partir daí você vai para os padrões silábicos. Esse é o estruturalismo clássico, a metodologia que a gente usa, e o informante é uma pesquisa qualitativa, porque mesmo dentro de uma língua, você tem que selecionar, geralmente um falante de idade ali, 50 anos, e alguém que é reconhecido. Geralmente você não escolhe aleatoriamente. Você vai no meio e escolhe alguém que está dentro daquela comunidade de fala. Então, hoje em Luanda é um celeiro para você pesquisar todas as línguas nacionais, porque houve um êxodo rural em Angola gigantesco em direção a Luanda. Uma coisa que, para um africano que vem de outro país, eu sou do Congo Brazzaville, desembarco em Angola e, primeiro espanto, ando à procura de nomes africanos, não encontro. Qualquer Carlos Antônio, você pode ter 20. E, então, é o primeiro choque. O segundo, eu pergunto à elite angolana urbana, mas você fala uma língua africana? Não, mas não se incomoda de não poder falar uma língua africana? Sabe. Isso tem a ver com a colonização portuguesa, é a coisa não tão evidente. Portanto, segundo choque. E tentando falar com os estudantes, dizer, mas você nunca procurou saber como se chamava, qual era o nome africano do sua avó? Professor, para quê? Não interessa. Isso interessa sim porque são um pormenor muito importante. Quando você vai num trabalho de campo e tem um informador, esta questão é fundamental. Porque a relação que ele tem com a língua africana é conflituosa. Isso pode ter um impacto, às vezes, muito negativo no seu trabalho. E esta é uma coisa que eu notei, que eu vindo do Congo, onde a elite congolesa mais sofisticada faz questão de falar a língua africana. É uma vergonha se você não fala uma língua sua. Você fala a língua da terra, a língua nacional africana, depois o francês, etc. Esse é um primeiro choque e acho que você tem um desafio muito grande e a pergunta que o Marcelo fez é importante porque a concentração das pessoas em Luanda pode não ajudar. Seria melhor, por exemplo, você trabalhar nos confins de Mochico, onde a relação com o português não é conflituosa. Eu trabalhei numa pesquisa depois do drama de 92 e da chamada Sexta-feira Sangrenta de 93, tentando entrevistar uma camada da população angolana, dos chamados regressados, ou seja, os angolanos que nasceram no exílio durante a luta armada, e muitos da parte norte que regressam e têm um confronto com a língua portuguesa, não falam português do Luanda, falam português muito afrancisado, com qualquer francófono, não é evidente, algumas palavras, se pronunciar algumas palavras em português. Portanto,
eles, quando eu perguntava, o facto de eu falar Lingala com eles, abriu portas que alguém não falando o Lingala não abria, porque eles têm com o Lingala, com o português, uma relação de conflito. Eles a língua do inimigo. O inimigo que roubou as terras dos nossos pais, tivemos que fugir da Angola e temos esse problema com a língua portuguesa, a língua do inimigo. Mas, bom, temos que aprender português de qualquer maneira, porque estamos em Angola, né? E falando uma língua africana, abriu portas imensas. A subtileza da resposta numa língua africana, em português você não apanha essa subtileza. Portanto, a pergunta de Marcelo é muito importante. Na seleção dos informantes, da próxima vez quando voltarem para lá, tenham em consideração esse aspecto da relação das línguas africanas com o mundo urbano angolano e com a língua portuguesa. Boa tarde, meu nome é Letícia Ponço, eu sou a única estudante de letras aqui, então eu queria dizer que eu não só entendi tudo, mas gostei muito das exposições. E o meu tema de pesquisa, eu sou doutoranda aqui da UF mesmo, da Letras, e o meu tema de pesquisa é o Estatuto da Língua Portuguesa nos países africanos de língua oficial portuguesa, e principalmente políticas de ensino, né, nesse contexto multilingüe desses países. E eu queria saber de vocês se, na descrição dessas línguas, tem algum interesse, ou os governos manifestam algum interesse no ensino bilíngue, na descrição dessas línguas, que relação tem, né, dessas pesquisas com as políticas de ensino bilíngue ou multilingüe em Angola, por exemplo. De novo, a mesma pergunta do Jean-Michel, né? Exemplo, a gente também chegou em Angola, também um choque também, porque geralmente a maioria dos nomes eram um português. Como todas as línguas praticamente, isso é um processo evolutivo da língua. Existem os movimentos centrífugos e centrípedos, aquela fuga do centro e a fuga para o centro. Fugindo do centro e fugindo para o centro. Como é que é o português? O português, ele era a língua de contato em Angola, em Luanda, na capital, a língua oficial. Mas hoje tem as outras. Hoje em Luanda nós temos 6 línguas nacionais e a língua portuguesa, as línguas nacionais: Kimundo, Kikongo, Umbundo, Chokwe, Ganguela e Nianeca. São as 6 línguas nacionais. Durante a Guerra Civil, praticamente as línguas nacionais elas foram estigmatizadas. Geralmente tinha prestígio quem falava a língua portuguesa. Após a final dos conflitos em 2002, houve um momento reverso no sentido da valorização das línguas nacionais. Muitos até mesmo na universidade, a Universidade Nova, a única universidade federal que tem lá, Agostinho Neto, também instituiu nos seus currículos as línguas nacionais, e hoje está sendo instituído também nas escolas as 2 línguas nacionais. Geralmente uma língua nacional na universidade, e também as crianças hoje são incentivadas a falar nas línguas nacionais. Embora que aconteça um movimento muito interessante também. No Brasil, uma população pequena indígena também sofre uma pressão muito grande da língua portuguesa. E muitas vezes entre o indígena falar a sua língua mãe aqui no Brasil também é uma forma da pessoa sofrer preconceito. Aí geralmente a criança muitas vezes ela sabe e não quer falar. A gente tem lá em Guajará-Mirim uma população com bastante influência do espanhol. Eu conheço pessoas filhos de espanhol que falam espanhol, e na presença da gente ele tem vergonha de falar espanhol. Quando vai na Bolívia ele não fala espanhol, que a gente na fronteira da Bolívia ele fala em português. Sobre os nomes, estão sendo resgatados os nomes nacionais. O informante mais velho da minha família é seu Jorge Indala. Indala tem também um nome no significado nas línguas nacionais. Geralmente são bonitos significados. Geralmente o nome de rios, elefante, jamba. Geralmente tem nome, o primeiro filho, jamba, é o elefante. O segundo geralmente é a onça, o leão, o leopardo, o tigre. É a significação muito linda e que não deve ser esquecida, e que hoje, após muito tempo, está sendo valorizada. A política hoje educacional está sendo incentivada justamente o uso das línguas nacionais. Inclusive tem a Rádio Nacional de Angola, e tem programas em Umbundo, Kikongo e Ganguela, tem nas línguas nacionais, na Rádio Nacional de Angola.
Então, hoje incentiva de maneira... Hoje está sendo incentivada, mas querendo ou não, todo falante de língua nacional hoje, geralmente as famílias, as crianças, muitas crianças que nasceram em Angola após 2002, falam poucas línguas nacionais. Mas, de maneira geral, a língua, uma visão de fora de Angola, posso dizer que, mesmo a língua portuguesa sendo a língua do colonizador, que é a língua eu vejo, como linguista, ela uma língua de prestígio ainda em Angola, até pela população incauta. E as línguas nacionais, por algumas pessoas, também vejo como língua estigmatizada.